Feche um pouquinho os seus olhos, um instante, para eu poder orar com vocês. Peço para você fechar os olhos, para você não ficar distraído. Feche os olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais esse domingo. E apesar de nós, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo agora se manifeste no nosso meio e fale conosco. Que o Senhor tome a minha vida, use a minha boca como um profeta do Senhor para falar à Tua igreja, segundo a necessidade do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. E prepara agora o coração dos meus irmãos, de cada uma dessas vidas que está ouvindo essa palavra, que irá ouvir essa palavra agora. Prepara como uma boa terra, para que a semente preciosa da Tua palavra caia e venha frutificar abundantemente, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas ter um conhecimento bíblico, nós queremos ver as nossas vidas sendo transformadas, nós queremos que as nossas vidas também possam ser um canal do Senhor para transformar a vida de outras pessoas, Pai. E eu sei que isso só pode acontecer através da Tua palavra. Então, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Ministra, revela ao nosso coração o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 3, do verso 12. Nós vamos ler até o versículo 15. A partir do versículo 12 diz assim, queridos: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Vou pedir para você repetir comigo o começo. Fala assim: cuidado, irmãos. Agora você olha para o irmão do seu lado e fala assim: cuidado, meu irmão. Cuidado. Amém? Versículo 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Repete comigo também. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Amém. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje, obrigado minha irmã, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse é um dos textos, né, que o pastor mais ama dentro da palavra. Um dos textos que me inspirou, até há tempos atrás, um trabalho que nós tínhamos, que nós não estamos fazendo mais, era um trabalho que nós tínhamos de quinta-feira, que o pastor chamava, nós tínhamos compartilhado uma palavra, foi até durante o período da pandemia também, né? Nós tínhamos uma palavra, um trabalho que o pastor deu o nome de Encorajando Hoje. E esse vai ser o tema da palavra para essa noite. A palavra que eu quero compartilhar ao seu coração hoje tem como tema Encorajando Hoje. Você pode repetir comigo? Encorajando Hoje. Amém, queridos? Esse texto, queridos, de Hebreus, que nós lemos, o que eu observo nele é que ele começa nos dando, primeira coisa, ele começa nos dando um sinal de alerta. Um alerta vermelho. Ele já começa falando, cuidado, irmãos. O que quer dizer isso? É um sinal de alerta, né? Me faz lembrar aqui é semáforo, né? Quer dizer, eu estou rindo aqui que minha esposa dava risada de mim, que eu chamava de sinaleiro. Não fala mais sinaleiro, né? Chamava de sinaleiro. Vocês têm alguém que chama de sinaleiro? Eu chamava de sinaleiro, aí minha esposa dava risada. Sinaleiro, não sei se sinaleiro é coisa de gente mais antiga, eu não sei se é. Mas quando você vê aquelas luzinhas, né? Quando você vê a luz amarela, o que é? Atenção, Amanda, presta atenção. Quando você vê a luz verde, pare. Vixe, tem gente precisando fazer o cursinho da autoescola aí. Você vê a luz verde, pode seguir, cara. Vê a luz verde, segue em frente. E a luz vermelha,
pare, cuidado. Se você avançar é perigoso, né? Você pode se machucar, você pode machucar alguém, amém? E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, o texto começa nos dizendo, cuidado, irmãos. Eu vejo um sinal de alerta, queridos. Depois desse sinal de alerta, a outra coisa que eu vejo é, o texto nos diz quais serão as consequências da gente não dar atenção a esse sinal de alerta. O texto está dizendo isso ou não está? Primeiro ele fala para a gente tomar cuidado. Depois ele fala das consequências. Sim ou não? Está escrito. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que nos apeguemos de fato até o fim à confiança que nós tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então ele diz respeito das consequências se a gente não dá atenção ao sinal vermelho, ao sinal de alerta, né? E a outra coisa, queridos, o texto nos mostra o que a gente deve fazer quando a gente vê esse sinal de alerta. O que eu devo fazer quando eu vejo esse sinal de alerta? Então, a primeira coisa, queridos, o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é falar sobre o sinal vermelho de alerta, que o texto nos mostra, esse sinal. Amados, o Espírito Santo, em inúmeras situações de perigo nas nossas vidas, ele nos alerta para a gente não avançar o sinal vermelho. É verdade ou não é? Eu tenho certeza, você que tem o Espírito Santo, que já aceitou a Cristo Jesus, você já percebeu em inúmeras situações que o Espírito Santo vem e ele te dá um alerta. Filho, não vai. Filho, sai daqui. Filho, não fala, fica quieto. Ou filho, fala agora. Muda, não muda, faz, não faz. Em inúmeras situações o Espírito Santo, ele dá aquele sinal de alerta, ele dá o sinal vermelho. Sim ou não, queridos? E muitas vezes esse sinal vermelho, esse sinal de alerta, ele vem, nós estamos até aprendendo aqui no curso de dons espirituais, muitas vezes esse sinal ele vem na forma do testemunho interior, né? É algo que vem lá no seu interior. Ele funciona mais ou menos como um pensamento, um sentimento. O crente gosta de falar, né? Estou sentindo, não estou sentindo que não vai dar certo, estou sentindo que não tem algo legal, estou sentindo que não é para mim ir, estou sentindo que é para mim ficar, estou sentindo assim. Tem isso ou não tem, queridos? Isso aí é o Espírito Santo, que como diz a Bíblia, o Espírito Santo ministra no nosso espírito. Romanos fala sobre isso, que o Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Isso nós costumamos chamar de testemunho interior. Amém, queridos? Então, ele nos dá esse sinal de alerta. Outras vezes esse sinal de alerta pode ser através de uma circunstância. Né? Ele mostra uma circunstância para ver se você acorda, fala, olha filho, para, eu estou te mostrando, não é para fazer, não é para ir, não é para ficar. Outras vezes ele pode usar uma pessoa. Ele pode usar o pastor aqui dando uma palavra. Você veio buscar uma palavra, o Espírito Santo pega algo aqui e fala para você. O Espírito Santo está te alertando. Sim ou não, queridos? Esse é o sinal vermelho, queridos. Né? E ele dá, o Espírito Santo, queridos, ele dá esse alerta, né, nas nossas vidas. E esse sinal vermelho, ele dá alerta porque a nossa vida, se a gente avançar esse sinal, a nossa vida vai ser colocada em perigo. Não só a nossa vida. Muitas vezes, se a gente avançar esse sinal, a gente coloca em perigo outras pessoas. A gente coloca em perigo a nossa casa, a nossa família. E o Espírito Santo, ele dá esse sinal de alerta. Amém? Então eu quero dizer para você, queridos, preste atenção. Presta atenção ao sinal do alerta do Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado com os alertas que o Espírito Santo tem dado para você. Ele está alertando. Né? Depois a gente não vai poder dizer, Senhor, por quê? Ele vai falar, eu te falei, filho, eu te alertei. Cuidado com o sinal de alerta. E cuidado porque às vezes não é só você que se machuca. Às vezes a sua família pode se machucar. As pessoas ao seu redor podem se machucar. Amém? Eu me lembro até daquela passagem do profeta Jonas. Lembra de Jonas? Jonas não deu ouvidos à palavra do Senhor. Né?
Deus manda Jonas ir pregar a grande cidade de Nínive, que queria que aquela cidade se arrependesse. O que Jonas fez? Foi para o caminho contrário, porque ele não queria obedecer ao Senhor. E o que aconteceu? Diz que ele entrou numa embarcação e partiu para outro rumo, porque ele não queria pregar na grande cidade de Nínive. E o que aconteceu, queridos? Vocês lembram da história? Diz que o Senhor permitiu que uma grande tempestade se abatesse ali, né, ao ponto que o barco estava ali se rebentando tudo, mas era só Jonas que estava no barco? Tinha mais gente com Jonas, queridos. E a culpa era de quem daquela tempestade? Por causa da desobediência de Jonas. E quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade cessou. E Jonas sabia que era por causa da desobediência dele. E o pessoal tentando, né, de fazer de tudo, jogando as cargas, tentando fazer de tudo para ver se parava, mas o próprio Jonas falou, não vai parar. Me joguem ao mar, a hora que jogar ao mar, porque é por causa de mim. Ele sabia disso. E às vezes, queridos, a gente fica tentando de tudo quanto é jeito, mas a tempestade só vai parar. Ela só vai parar, essa tempestade, a hora que a gente acertar a rota. A hora que a gente dá ouvidos ao sinal de alerta e acertar essa rota aí. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Agora, eu falei do sinal de alerta, para a gente dar atenção a esse sinal de alerta. O texto começa, cuidado, irmãos. Agora, muitas vezes, queridos, quais são os motivos que a gente avança o sinal vermelho? Falando aqui, colocando como sinal, o sinal vermelho aí, que se você avançar, você pode se machucar, pode machucar alguém, machucar sua família. Trazendo aí para o sinal, novamente para o sinaleiro, que eu vi aqui que o Jaime é do meu tempo, o Jaime fala sinaleiro também, não é? Por que a gente avança o sinal vermelho? Quais são os motivos? Quem pode me dizer aí, os motoristas? Por que muitas vezes a gente avança o sinal vermelho? Fala para mim, motorista. Hã? Pressa. Pressa. Muitas vezes a gente avança o sinal vermelho por falta de atenção. Às vezes a gente está meio desligado, está desatento. Quando a gente viu, estava ali, né? Passei no sinal vermelho. Ou então a gente passa por causa da pressa. E aqui eu quero fazer uma analogia com vocês dentro disso. Primeiro, uma das coisas, a gente passa por falta de atenção. Amados, a gente sabe, é indiscutível, que para a gente sermos bem-sucedidos na nossa vida cristã, a gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus, a gente precisa conhecer a palavra. Como eu tenho dito aqui, Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus será forte e vai viver o sobrenatural. Quem conhece? Quem não conhece vai ser um povo religioso e vai viver dentro da igreja uma vidinha medíocre. Agora, quem conhece o seu Deus, quem tem vida de oração, quem conhece a palavra, quem se aprofunda na comunhão, vai ser um povo forte e vai experimentar o sobrenatural. Nós sabemos, eu não vou ficar repetindo isso aqui. Nós sabemos disso. Agora, por que, queridos, que muitas vezes homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que conhecem a palavra, porque muitas vezes esses homens e mulheres, eles acabam ultrapassando o sinal vermelho e caindo? Por quê? É de oração, conhece a palavra, mas muitos desses homens e mulheres de Deus, às vezes, ultrapassam o sinal vermelho e acaba caindo, se machucando pessoas. Por quê? Por quê, queridos? De repente Deus falando com você aqui, são pessoas de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, de oração, de conhecimento da palavra, mas às vezes ultrapassa o sinal vermelho. É o que nós falamos aqui, porque às vezes é de oração, conhece a palavra, mas às vezes faltou atenção, faltou vigilância. A Bíblia diz, orai e vigiai. Uma vez eu aprendi com o meu pastor, logo quando eu me converti, o pastor André, ele falava assim para mim, filho, você pode ficar com a língua dura de tanto orar, pode ficar orando ali 3, 4 horas, que é importantíssimo, mas se você não vigiar, você pode levar uma rasteira, porque esses dois remos têm que andar junto, queridos, na sua embarcação, a oração e a vigilância, a oração e a vigilância.
Tem muitos homens e mulheres de Deus, queridos, que são, como eu disse, pessoas dadas por Deus poderosamente, conhecem a palavra, têm vida de oração, mas a falta de vigilância, de atenção, pode nos levar a cair. E eu sei que vocês já ouviram inúmeras ilustrações aqui, mas deixa eu falar sobre algumas ilustrações aqui. Vamos lá. Uma pessoa que ela viveu a sua vida no seu passado, ela teve muito problema com bebida, com alcoolismo, com drogas. Vamos falar sobre ser vigilante e atenção. Às vezes, queridos, ela no caminho da igreja, eu já dei esses exemplos aqui, ela está passando aqui, bem na esquina por onde ela passa, tem ali uns amigos deles ali, sentado numa mesa de bar, tomando uma cerveja, né, e dando risada e tudo, um ambiente que outrora ele vivia naquele ambiente, que ele gostava de estar ali, e ali sempre convida ele, sempre está assim, e ele passa, por mais que ele seja um homem de oração, homem de Deus, às vezes ele tem passado por ali, queridos, mas ele tem se sentido tentado, atraído. Mas pastor, é homem de Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Queridos, não tem esse negócio de homem forte, mulher forte. É claro que você se fortalece em oração e leitura, com certeza. Mas a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Não é para você ficar em lugares assim, eu sou forte, eu estou revestido, eu orei. Não, aparência do mal, ó, foge. José, governador, que se tornou governador do Egito, a hora que a mulher ficou tentando ele, que agarrou ele não ficou lá, não, eu sou forte. Pode ficar, mulher, pode puxar. Estou filho, ó. Perna para quem te quer. Ele fugiu, queridos. Fugiu. Outro exemplo, eu falo muito isso com os homens. Os homens de Deus, de oração, cheio de Deus, leia a Bíblia, está cheio da unção. Você está passando num caminho para a igreja todos os dias. No caminho que você está passando tem aquela mulher, né, que fala que é aquele avião bonita, um corpão bonitona assim. E fora isso ela ainda começa a dar umas olhadas para você, começa a se insinuar, né? E você como um homem gentil, você dá aquele sorrisinho, oi, tudo bem? Ai, Deus te abençoe e tal. Mas você está observando que aquilo está se tornando algo diferente. E você está começando a olhar para aquilo e a mulher de olhar diferente. Você sabe disso. E o Espírito Santo está aqui, ó. Ó o sinal vermelho. Ó. Aí você vai ficar, não, sou homem de... Ó, muda o seu caminho, muda a sua rota, dá atenção ao sinal vermelho, porque senão você vai estar orando, você vai estar lendo e você vai cair que nem um patinho. Então, queridos, uma das coisas que leva homens e mulheres de Deus, eu dei um exemplo aqui, mas tanto homens quanto mulheres, né? Pode levar a você cair, a falta de vigilância, falta de atenção, falta de vigiar. Mateus 26, 41 fala sobre isso, eu não vou citar, se você quiser anote o texto, Mateus 26, 41 vai falar. Outra coisa que nos faz também, né, motivos pelos quais a gente acaba avançando o sinal vermelho, vocês falaram aí, impaciência, queridos. A impaciência, às vezes a gente chega no sinal e não tem paciência de esperar. E como nós estamos nesses tempos, né? E aí me vem um texto à mente, Salmo 41, 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Mas muitas vezes, queridos, a gente acaba se estrupiando, se machucando, machucando a família, colhendo consequências ruins, porque nós não paciência de esperar. Lembra do texto que fala de Abraão? Vou só citar o texto, anote aí, depois confira em casa. Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, é aquele texto, na verdade eu vou falar todo o contexto aqui, mas o texto é onde Deus tinha prometido para Abraão, Abraão, de você vai proceder reis, nações, eu vou te multiplicar a sua descendência, eu vou fazer você pai de multidões. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, tinha ou não? Mas quando você vai ver o contexto, estava demorando um pouquinho para acontecer essa promessa, e o que aconteceu? Quem pode me dizer? Nessa espera que não acontecia, o que Abraão fez? O que Sara fez? Sara falou assim, ó, sabe o que é? Vamos fazer o seguinte, já que não estou tendo filho mesmo,
pega minha serva Agar, vamos constituir família por meio de Agar. Pega minha serva, se deita com ela e através dela a gente forma família. Era esse o projeto de Deus? E Abraão deu ouvidos à esposa, se deitou com a serva, teve um filho. E a gente sabe o resultado, tudo que aconteceu, né, uma desgraceira, porque não teve paciência de esperar. Né? Não teve paciência, às vezes olhando para as circunstâncias também, porque demorando um tempo, Sara era estéril, Sara não podia ter filhos, né? E Abraão ali fez do jeito, e muitas vezes, queridos, a gente olha aqui a história de Abraão, mas será que às vezes a gente não faz assim? Deus falou algo para a gente, mas está demorando um pouquinho, e às vezes será que a gente não tenta dar uma ajudinha para Deus? Ai, Deus falou, mas eu acho que se eu fizer assim, desse jeitinho, pode ser que é melhor. Talvez não é bem assim. Talvez o que Deus quis dizer não é bem assim. Talvez eu tenha que fazer isso. Talvez eu tenha que fazer aquilo outro. Não, você sabe o que Deus falou, você só precisa esperar. Mas muitas vezes a nossa impaciência, queridos, nos faz tomar atitudes, e por isso que a gente não colhe aquilo que Deus nos prometeu. Então muitas vezes a gente avança o sinal vermelho que está falando, cuidado meu irmão, a gente avança porque nós não temos paciência. Um outro exemplo que me vem à mente, que está em 1 Samuel capítulo 10, verso 8, depois em 1 Samuel capítulo 13, do verso 8 ao verso 14, aquele texto, onde o sacerdote, aliás, o profeta Samuel fala para o rei Saul, ó, espera lá, eu acho que ele tinha que exterminar todos os amalequitas, né? E ele fala assim, mas espera eu chegar, espera 7 dias até que eu chegue para oferecer o sacrifício, né? E aí, em determinado momento, Samuel estava demorando, Samuel não chegava, ele ficou apavorado, ele começou a ver o exército se debandar, ele pegou, foi lá e ofereceu o sacrifício que não era para ele fazer. E aí Samuel chega. Lembra disso? E Samuel fala para ele, por que você fez isso, cara? Não, sabe o que é? Começou a dar desculpa. É que eu vi, né? E você não chegava logo, então eu peguei, já fui oferecendo, ó, porque você fez isso. O Senhor tirou o reino de você. E deu o reino para outro, que é segundo o coração dele, que era Davi. Ele não esperou, queridos, ele tinha uma palavra. E às vezes pode estar vindo uma situação te pressionando, às vezes pode estar algo que está te pressionando para que você faça algo, mas se Deus não mandou você sair daí, se Deus não mandou você se movimentar, não tome atitude mediante essa pressão, não faça nada mediante essa pressão, só obedeça. Só obedeça, porque muitas vezes e a gente ainda fica, não sabe o que é, Senhor, é que eu tentei, é que eu vi isso, é que eu achei, é que eu nada, só obedece, filho, só obedece. E muitas vezes a gente avança o sinal vermelho, porque a gente não tem paciência, queridos, a gente é impaciente, amém? E tem uma outra coisa, que às vezes a gente avança o sinal vermelho, e às vezes continua avançando o sinal vermelho. Por quê? Quem pode me dizer? Às vezes a gente avança e às vezes continua avançando. Por que a gente faz isso? Vamos lá, os motoristas. Eu me lembro do exemplo aqui de um amigo, eu não vou citar ele aqui para não constranger. Por quê? Às vezes a gente avança o sinal vermelho, não deu nada. Tranquilo, avançou a segunda vez, não deu nada, não dá nada não, passa sinal vermelho, mas não dá nada, ninguém viu, não veio multa, não veio nada. Muitas vezes a gente acaba avançando o sinal vermelho por causa do sentimento de impunidade, que não está dando nada. Eu estou avançando, foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes, mas como não está dando nada, vamos lá. É um engano, queridos. Não fica flertando, porque aparentemente parece que não está dando nada, mas vai chegar uma hora que vai chegar a conta. O boleto vai chegar.
A hora que chegar, vai chegar as multas tudo de uma vez. Não falei nada. Perdão, queridos, muita gente não está entendendo nada, né? A hora que chegar, queridos, a conta vai chegar. O boleto vai chegar. Não pensa que não está dando nada, não, que vai dar. Amém, queridos? Com isso, eu me lembro de um texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Agora, falando sério, queridos, às vezes pode ter situações na nossa vida que a gente vai brincando, vai flertando com o pecado, e como a gente aparentemente não está dando nada, às vezes a gente continua. Mas a hora que vier, o tombo pode ser grande. Então não fica brincando, não. Sai de perto da beirada. Sai de perto da beirada, não fica brincando aí, não. Não é porque você não caiu, não machucou, que não vai acontecer nada, não. Sai de perto. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Preste atenção nisso. E qual que é o significado? Eu falei de sinal vermelho aqui, né, queridos? Mas o significado do sinal vermelho de alerta nesse texto. Estou falando aqui, eu fiz essa analogia, mas nesse texto, eu quero trazer para o texto. Qual que é o significado do sinal vermelho? Nesse texto que a gente leu. O texto diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. O sinal vermelho de alerta nesse texto, queridos, de acordo com esse texto, ele significa ter um coração perverso e incrédulo que se afasta de Deus. Esse é o significado do sinal vermelho nesse texto. Amém? O autor da carta aos Hebreus aqui, se você prestar atenção, ele está se dirigindo para cristãos. Ele não está falando para quem não é crente. Ele está falando para crente. Cuidado, crente, para que você não tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus. Ele está falando para pessoas que já tiveram uma real experiência de conversão, queridos. É para esse tipo de pessoas que ele está falando. O que eu vejo aqui, queridos? Isso significa que é possível pessoas que se aproximaram de Jesus, experimentaram do seu perdão, experimentaram da presença de Deus, da bondade de Deus, da sua paz, da sua alegria, né? Essas pessoas que tiveram essa experiência com Deus maravilhosa, é possível, queridos, que os seus corações sejam endurecidos pelo engano do pecado. Ao ponto, às vezes, delas começarem a não acreditar mais nas promessas, na palavra de Deus, né? E ao ponto até delas se afastarem. Porque se o texto está dizendo isso, se o autor que está escrevendo, é porque isso é possível. E ele está dizendo, mais uma vez, para cristãos. E se ele está dizendo, é porque o perigo existe. Ele está falando, meu irmão, Jaime, cuidado, Jaime. Cuidado, Jaime, para que você não tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste de Deus. Cuidado, Jaime. Não brinca, porque a gente vai ser participante de Deus desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que a gente teve no princípio. Cuidado, Jaime, cuidado, guarda o seu coração, cuidado para que o seu coração não vá se endurecendo, Jaime, cuidado para que o seu coração não vá se afastando, Jaime, cuidado. Por que ele está dizendo isso, queridos? Ele está dizendo isso porque existe um perigo de que isso aconteça conosco. Existe o perigo de pessoas que tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus, aos poucos o coração vai se endurecendo, se afastando, né? Aí daqui a pouco ele já está perverso e incrédulo. Novamente, ele está dizendo para crente, não é para não crente. E daqui a pouco ele já não está meio que desacreditado. Né? Não consigo mais acreditar, não consigo acreditar que isso é verdade, não consigo acreditar que Deus tem isso mesmo para mim, parece que nada dá certo, parece que não acontece.
Queridos, e o pecado vai nos enganando. Porque ele diz aqui, para que nem... novamente o texto. Deixa eu ler o texto aqui, voltar no texto. Hebreus 3, 12. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado vai endurecendo, queridos, o nosso coração. Amém, queridos? Então a gente tem que tomar cuidado aí. Aliás, queridos, esse texto eu quero que você projeta para mim, Davi, Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 6. Eu não vou entrar profundamente nesse texto, não dá tempo, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe um real perigo, e o que eu quero que inspire no coração de vocês não é medo, mas é temor. Porque tem muitas pessoas que não veem dessa forma, não ensinam dessa forma, e eu acredito piamente dessa forma, queridos, que eu vou passar para vocês. Né? E é um alerta, eu acredito que é um alerta tão importante para os nossos dias. Olha o que diz no verso 6, o versículo 4 ao versículo 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, isso aqui está falando de pessoas que tiveram revelação, queridos. Pessoas que tiveram a revelação da palavra, não é qualquer pessoa. Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Só se torna participantes do Espírito Santo quem realmente aceitou a Jesus. Romanos capítulo 8 fala, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Só se torna participante do Espírito Santo quem teve uma conversão, quem realmente se rendeu a Jesus e o Espírito vem habitar nele. Então são pessoas que experimentaram de uma conversão, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Segue o texto. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Próximo. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aqui está falando de uma classe de pessoas, eu não estou falando de um desviado comum. Como eu falei, não dá para entrar profundamente nesse tema agora, mas está falando de uma classe de pessoas que experimentaram ou vão experimentar de Cristo, realmente houve um encontro com Cristo, houve uma conversão, mas caíram de tal forma, houve uma apostasia de tal forma, que é impossível que sejam reconduzidos, ou seja, reconduzidos novamente ao arrependimento que eles tiveram. Pessoas que vão se apostatar de tal forma, queridos, que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que eu quero dizer para vocês com isso, queridos? Existe essa linha, existe essa possibilidade. Existe pessoas, como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, pode pôr para mim. 1 Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. Pessoas que o apóstolo Paulo diz que naufragaram na fé, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Versículo 20. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Qual que é a ideia do naufrágio, queridos? O navio ele sai de um porto com destino a um outro porto. E durante esse destino, o que é o naufrágio? O navio afunda, ele não chega ao destino. Existe o perigo, sim, de não se chegar ao destino, de abortar, de ser abortado o processo. E a Bíblia é clara, como eu falei, não dá para mim entrar aqui profundamente nisso, mas a Bíblia é clara quando fala sobre esse processo de abortar. Pessoas que vão experimentar esse tipo, pessoas que vão naufragar na fé.
E a Bíblia, inúmeras vezes, ela fala isso, não é para a gente ter medo, mas é para que a gente tenha temor. A gente leva a sério a palavra de Deus. Amém, queridos? Para que a gente não brinque, mas existe essa possibilidade. Ok, queridos? Eu queria deixar isso bem claro com vocês aí, sobre essa possibilidade. Pessoas que se aproximaram, experimentaram de Deus, né, da sua presença, mas se afastaram. E eu não estou mais uma vez, eu não estou falando de um desviado comum, mas tem um grupo de pessoas que vão de tal maneira, eu não sei se de repente tem pessoas, queridos, que estão de tal forma, a sua consciência já de tal maneira, pessoas que já foram grandemente até usadas por Deus, mas pessoas que hoje, queridos, elas já ensinam algo totalmente contrário à palavra. Pessoas que já chamam o mal de bem, o bem de mal, né? Que já não pesa mais na consciência, que na verdade estão ensinando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E são pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo. Eu estou enfatizando isso aqui, queridos, porque eu sei que é um ensino meio delicado, porque tem pessoas que acreditam que esse tipo de pessoas, na verdade, nunca teve um encontro com Cristo. Eu não vejo isso. Eu vejo que teve pessoas que tiveram sim um real encontro, mas se perderam na caminhada de tal forma. Amém? Mas eu não quero entrar por aí agora. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é alguns exemplos de como o pecado pode nos enganar. Porque eu falei aqui, o sinal vermelho significa um coração perverso, um coração que começa a endurecer, que não crê e que vai se afastando. Esse é o sinal vermelho. Então, alguns exemplos de como o pecado pode nos enganar. Aí me vem o salmo que o presbítero Tiago pregou na semana passada. Alguns exemplos de como o pecado pode nos enganar. Primeiro, nos levando a invejar a prosperidade dos ímpios. Tiago falou sobre isso aqui semana passada, no Salmo 73. Tive inveja dos ímpios. Comecei a olhar para as pessoas que não servem a Deus, estão prosperando, estão avançando, enquanto eu que te sirvo, Senhor, sou afligido. Estou passando por enfermidade, estou passando por uma situação difícil. E aquele que não te serve está lá, está com saúde, está prosperando financeiramente, está bem no casamento, está bem com isso, é realizado emocionalmente. E eu que te sirvo, estou com a minha vida emocional, está arrebentada, estou sem dinheiro, estou passando por um quadro de enfermidade. E aí, às vezes, queridos, o engano do pecado te leva a começar a olhar para a prosperidade dos ímpios, né? Ou te leva a olhar para as lutas que a gente está passando, e assim como no Salmo 73 também. Puxa, é inútil servir a Deus. Estou servindo a Deus tantos anos, do que está me valendo servir a Deus? Do que está me valendo servir a Deus? Ah lá, o outro não serve a Deus, está prosperando. Eu faz não sei quanto tempo que eu estou na casa do Senhor. As coisas parecem que é luta, parece que não avança. Essa área parece que eu estou patinando, parece que não está acontecendo. Do que me vale servir a Deus? Esse engano já tentou pegar você ou não? Esse engano já veio na sua mente ou no seu coração ou não? Porque vem, queridos. A questão é se você vai dar ouvidos, vai armazenar no coração, mas que vem. Esses tipos de pensamento, ou é só o salmista que teve? O Asaf que teve? Será que foi só o Asaf que teve? Do que me vale servir a Deus? Do que me vale permanecer fiel? Do que me vale permanecer fiel nos dízimos, nas ofertas e eu permanecer nessa pindaíba que eu estou, financeiramente? Do que me vale ser fiel, pastor? Eu me lembro de uma pessoa, e de verdade, eu não lembro, uma pessoa assim, eu lembro de uma pessoa que veio, mas eu não lembro quem é a pessoa. Uma pessoa que ficou, acho que uns 2 meses na igreja aqui, e um dia ela falou para mim, pastor, eu vou embora. Eu falei, por quê? Ah, não, já faz uns 2 meses que eu estou vindo na igreja, não mudou nada, não muda nada. Que adianta eu vir para a igreja? 2 meses. Às vezes essa é a mentalidade de muitas pessoas, queridos. As pessoas vêm, de repente passou um tempinho, o tempo dela, não mudou nada. Não adianta nada para a igreja não. Ficar fora da igreja mesmo. Às vezes fora da igreja tá melhor fora da igreja que dentro da igreja. Parece que eu vim para a igreja, parece que está aumentando mais as lutas ainda.
Olha o engano do pecado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus. Para que não tenha um coração que seja endurecido pelo engano do pecado. E essa é uma das formas que o pecado tenta nos enredar, nos enganando. Né? Outra coisa, nos leva a tirar os olhos daquilo que Deus tem para nós e a colocar os olhos nos prazeres que esse mundo nos oferece. Essa é uma das formas, queridos, que o pecado tenta nos enganar. Deus tem algo precioso. Enquanto você está com os olhos no que Deus tem, você está se alegrando, você permanece firme, você permanece lutando. Mas quando você tira os olhos do que Deus tem e começa a olhar para os prazeres que o mundo te oferece, os prazeres aí que tem no mundo, e você fala, puxa vida, nossa, eu não estou desfrutando disso, eu não estou desfrutando daquilo. E aí você começa a pôr na balança e você começa a olhar para os prazeres que o mundo oferece e tirar os olhos do que Deus tem. E às vezes o seu coração começa a ser endurecido, endurecido, endurecido. Daqui a pouco você já não está dando mais ouvidos à palavra. Daqui a pouco você já não está mais acreditando naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus te prometeu, queridos. O pecado, ele vai aos pouquinhos, sutilmente. Ele pode ir nos enganando, endurecendo o nosso coração. Amém, queridos? Outra forma que o pecado nos engana, nos levando a achar que Deus está nos privando. Como assim, pastor? Às vezes o pecado nos levando a achar que Deus está privando a gente de algo. Lembra lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 4 ao verso 5, onde Satanás chega para a mulher e fala assim, é isso mesmo que Deus disse? Para vocês não comerem de nenhuma das árvores do jardim, é assim mesmo que Deus disse? A mulher falou, não, o que Deus disse é que a gente pode comer de tudo, menos dessa árvore. E a serpente, em outras palavras, né? Não é bem assim não. Não é assim não, na verdade, se você comer, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, como se insinuasse assim, na verdade Deus está te privando de algo, fica aí socado na igreja, fica aí, os jovens, cadê os jovens aí? Fica socado na igreja, fica aí, o que adianta você ficar na igreja aí? Olha só o que tem lá fora. Olha só quanta coisa para você curtir, para você aproveitar. Na verdade, você está sendo privado de desfrutar da vida, jovem. Seu pai, sua mãe, seu pastor, o que você está ouvindo lá na igreja, só está te privando. Tem tanta coisa boa lá fora. Tem tanta coisa legal para você curtir. E ali o seu pastor, sua mãe, seu pai, fica com esse negócio de igreja, esse negócio de não pode isso, não pode aquilo. Você está perdendo o melhor da sua vida. Está ouvindo, jovem? Você está perdendo o melhor da sua vida, ficando socado dentro da igreja. Mas por quê? Eu não posso ir para tal lugar, eu não posso ir para tal festa, eu não posso ir para boate. Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso fumar? Não posso experimentar uma droga? É só experimentar um pouquinho. Por que eu não posso estar nessa balada? É só um pouquinho. Eu vejo meus amigos se divertindo tanto. Deixa eu dizer para você. Você pode. Só que a conta chega. Se você quiser, você pode ir. Só que a conta vai chegar. E a princípio, eu não vou dizer para você, a princípio, queridos, quando você vai para essas coisas, jovens, é prazeroso. Você vai sentir prazer. Você vai se alegrar. Sua alma ali, a princípio vai ser assim, mas daqui a pouco você vai cair num buraco. Você vai cair num buraco. E para você sair, só a graça de Deus. Porque se o pecado não fosse prazeroso, queridos, as pessoas não iam atrás disso. Se o pecado, se algumas coisas aí que o mundo oferece não desse prazer, ninguém vai fazer algo que é ruim. Vai fazer algo que aparentemente dá prazer. Só que são prazeres enganosos. Prazeres que te dão prazer momentâneo, mas te conduzem à morte. Como a droga, como tantas coisas. No momento que você está usando, você está sentindo, você está naquele êxtase, aquela coisa. Mas aquilo vai acabando com a sua vida, vai te destruindo. Então, queridos, eu me lembro, eu louvo a Deus quando eu me converti, quando Deus me deu sabedoria, que meus amigos vinham falar para mim, Lê, agora você ficou xarope, você ficou careta, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. Eu falei, não é que eu não posso. É que hoje eu não tenho mais prazer nisso. Hoje eu tenho prazer de estar na igreja. Eu gosto de estar ali.
E ao contrário disso, eu vou nesses lugares, eu já não me sinto mais bem. Quando eu me converti, eu vou falar para os jovens aqui agora, eu estou pegando essa deixa aqui. Quando eu me converti, eu ia para a igreja, mas logo no comecinho eu ainda saía para as baladas, para as bagunças. Só que eu já estava deixando Deus trabalhar no meu coração. E a hora que eu ia para esses lugares, o Espírito Santo já estava incomodando, já estava dando sinal de alerta. Sai daí, filho, sai daí, não é mais para você. E aquilo já começava a me fazer mal. Então foi algo, uma mudança que houve no meu interior, e a consequência foi que eu saí desses lugares, eu saí de certas companhias, né? Eu saí fora disso, e eu comecei a ter prazer em Deus, na palavra de Deus, em estar na casa de Deus. Olha aqui, jovem, todos os jovens aqui, olha para mim. Eu quero dar uma palavra para vocês aqui. Cadê os jovens aqui? Olha, Rogério, eita fé. Todos os jovens aqui. Tiaguinho, Mateus, Davi. Cadê os outros jovens aqui? Cadê a Fernanda? Nicole é jovem também. Tem uns jovens aqui que estão querendo ser jovens, né? Deixa eu dizer algo para vocês aqui, de verdade, de todo o coração. Não entenda como seu pastor, não entenda como seu pai falando para você. Olha aqui. Tenha prazer em Deus. Se você ainda não tem tido, não tem estado na igreja porque você tem prazer, você só tem estado na igreja por obediência, glória a Deus por isso, por obediência aos seus pais, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus quer que você descubra um lugar onde você está aqui, porque você tem prazer de estar na presença dEle, porque você ama a palavra dEle, porque você ama a presença de Deus acima de qualquer outro prazer que esse mundo possa te oferecer. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você esteja aqui como um religioso. Deus quer que você aprenda a ter prazer nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu avançar aqui. Outra coisa, queridos, exemplos de como o pecado pode nos enganar. Nos fazendo acreditar que Deus não vai nos livrar. Eu lembro do texto de Daniel, capítulo 3, verso 15. Onde o rei fala para Sadraque, Mesaque e Abidnego, você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês? E às vezes vem aquele engano, que Deus não vai te livrar dessa situação não, pois eu quero dizer para você, Deus vai te livrar sim. Deus é poderoso e Ele vai te livrar. E às vezes o pecado tenta te enganar, falando assim, ó, que Deus vai poder livrar você da minha mão. Ou você faz assim, ou você se submete a essa situação, ou você entra no curso, ou você segue o padrão do mundo, ou que Deus que vai poder livrar você. Deus nenhum vai livrar você. Querido, pega, abre a sua boca e fala, o meu Deus vai me livrar. O meu Deus vai me livrar. Eu não vou me curvar ao padrão do mundo. Eu não vou junto com todo mundo. Eu não vou ser Maria, vai com as outras. E se tiver essa situação, o Deus a quem eu sirvo vai me livrar. Então não deixa o pecado enganar, não. Amém, queridos? Em segundo lugar, eu falei que existem as consequências da gente não dar atenção ao sinal de alerta. Eu vou correr aqui, queridos, nós já estamos o tempo um pouco avançado. Mas qual que é a consequência? O que o texto fala? Consequência da gente não dar atenção ao sinal de alerta. Cuidado, irmãos, para que ninguém de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Mas encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que nos apeguemos de fato até o fim a confiança que nós tivemos no princípio. Consequência da gente não dar atenção ao sinal de alerta, queridos. Pode ser que a gente não participe daquilo que Cristo tem para nós. Tanto no tempo presente, quanto principalmente na eternidade. O texto é claro. Porque nós vamos ser participantes de Cristo desde que eu vou participar do que Cristo preparou para mim, desde que eu me apegue firmemente até o fim. Não é chegar quase até o fim, é até o fim. A confiança que eu tive no princípio. Porque se não for até o fim, eu não vou receber a coroa da vida, queridos. Então, consequência da gente não dar ouvido ao sinal de alerta, a gente poder perder, querido, o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Em terceiro e último lugar, queridos, o que é que eu devo fazer quando eu me deparar com o sinal de alerta vermelho? Né?
que eu preciso fazer então? Quando eu perceber que o meu coração está ficando endurecido, incrédulo, está se afastando de Deus. Primeira coisa, protege o seu coração, queridos. Como? Como é que eu posso proteger meu coração? Se alimenta da palavra, né? Se alimenta da palavra diariamente, renova sua mente com a palavra. Romanos 12:2, transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 4:8, tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for excelente, tudo que for digno de louvor, seja isso que ocupe a sua mente. Como que eu protejo o meu coração? Queridos, renova a sua mente, renova todos os dias com o quê? Com a palavra. Não tem outro meio de você vencer isso, se você não renovar a sua mente com a palavra, se não proteger o seu coração com a palavra, para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido pelo engano do pecado. Não tem pirlim-pim-pim, como eu costumo dizer. Se você não renovar a sua mente, o seu coração com palavra, seu coração pode ser enganado e o coração aos pouquinhos sendo endurecido e você se afastar de Deus. Amém? Uma outra coisa, queridos, como é que eu posso proteger aí o meu coração? Não enchendo o coração de lixo. Né? Agora, como é que eu posso encher meu coração de lixo? Como é que eu encho meu coração de lixo, queridos? Como? Como é que eu encho meu coração de lixo? A gente tomar cuidado aí. Através dos 5 sentidos, eu posso encher o meu coração de lixo. Com aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou tocando, aquilo que eu estou cheirando, aquilo que eu estou degustando. Com todos esses sentidos eu posso encher o meu coração de lixo, queridos. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? O que é que você tem ouvido? Onde você tem tocado suas mãos? Né? O que você tem degustado? O que você tem, né? Até o cheiro, queridos, tudo isso. Quando eu falo sobre isso, eu lembro até hoje, ele não está aqui hoje, nosso irmão Davi Júnior. Eu me lembro do episódio que eu estava com ele na cidade, no centro da cidade. A gente estava atravessando a Avenida Sampaio Vidal. De repente, eu estava com ele naquela faixa que fica no meio da avenida. De repente, passa uma mulher muito bonita e com um perfume que, nossa, você sentia de longe. O perfume. Mulher bonita e ainda um perfume gostoso. E eu lembro que eu brinquei com ele e falei assim, eu senti o cheiro do perfume da mulher assim, eu falei, sentiu, Davi? Ele falou o quê? Cheiro de morte. É brincadeira, mas é verdade, queridos. É verdade. Se a gente encher o nosso coração, queridos, se a gente não guardar, usar esses sentidos para encher o nosso coração de lixo, a gente pode tropeçar, a gente pode não dar, né, ouvidos a esse sinal de alerta aí. Outra coisa, por último, queridos, para a gente encerrar, como é que eu faço para proteger o meu coração? O que fazer quando eu me deparar com um sinal de alerta vermelho? Ache pessoas que possam te encorajar. Porque o texto diz isso. Na verdade, esse é o foco. Eu acabei me demorando, mas o foco diz isso, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus vivos. Mas encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, uma das coisas, queridos, que fazer quando eu me deparar com esse sinal de alerta vermelho, procure pessoas, se aproxime de pessoas que vai te encorajar. Porque nós precisamos de pessoa que nos encoraja, todos nós, queridos, todos nós. Nós precisamos de pessoas que nos encorajam. O texto fala, encoraje-se uns aos outros todos os dias, porque se a gente não fizer isso, a gente pode ser endurecido pelo engano do pecado. Porque Deus nos criou para os relacionamentos. Se você tentar ir sozinho, muitas vezes você não está ganhando essa batalha, porque você está tentando levar sozinho. Você precisa de alguém para te encorajar. Você precisa de alguém para andar com você. Esses dias
Eu estava até num discipulado, fui fazer um discipulado com um casal de discípulos, e o pastor não estava muito legalzinho. E não tem vergonha, queridos. Fui fazer um discipulado, mas eu mesmo não estava muito bem. E até falei para ele, falei, ó, o pastor hoje veio, eu nem ia nem vir, mas eu vim, mas não estou muito legal. Vocês podem orar por mim? No final até pedi para orar por mim, para estar orando. Queridos, a gente precisa, é o pastor, é todo mundo, nós precisamos de orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros. Procure pessoas, esteja com pessoas que vão te encorajar em momentos difíceis. Amém, amados? Em nome de Jesus. Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 24:6 é aquele texto que diz: quem sai à guerra precisa de orientação, e na multidão de conselhos se obtém a vitória. Nós saímos à guerra todos os dias, queridos. Quem sai à guerra precisa de orientação, e na multidão de conselhos nós obtemos a vitória. A gente precisa de pessoas que vão nos orientar, nos aconselhar, orar por nós, zelar por nós, nos encorajar. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quando é que a gente tem que se encorajar, queridos? Não é amanhã, é hoje. É hoje. E amanhã? Encoraja de novo. Encoraja de novo. Amém? Deixa eu pedir para você se colocar de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar aqui encerrando, queridos, para a gente não se estender mais, mas eu não posso deixar de fazer algo aqui. Logo após a hora que o pastor orar aqui, encerrar, despedir você, eu quero dar a oportunidade de você fazer algo. Mas não é nada automático, não. Eu quero que você, se você tiver a direção de Deus, do Espírito Santo, mas eu quero que você possa praticar isso que nós acabamos de encerrar a palavra. Se você sentir, você sair do seu lugar e você dar uma palavra de encorajamento para um irmão seu. De repente tem um irmão seu que entrou aqui hoje, precisando de uma palavra de encorajamento. E Deus quer usar a sua vida, a sua boca, para ir lá, dar um abraço nele e dar uma palavra de encorajamento. Tá bom? Eu vou orar, eu vou despedir. Durante esse momento de oração, você até ore a Deus e ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo te dirigir, saia do seu lugar, vai até o seu irmão e dá uma palavra de encorajamento a ele. Amém? Se tiver alguém que for dar uma palavra para você, recebe essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante, estenda suas mãos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Eu peço que o Senhor continue a falar e a ministrar nos nossos corações em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nos ajude que essa palavra ela seja real e seja viva. Nos ajude a nos lembrarmos dela no dia a dia, praticar. E, Pai, vemos as mudanças, as transformações e as vitórias acontecerem, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?